Chegando novamente para mais um momento de culto, obrigado por estar me recebendo aí na sua casa. Trago para você o convite hoje de nós refletirmos sobre a importância de termos um trabalho orientado pelo Senhor. Essa é a temática do nosso culto de hoje, baseada nos textos que nós temos aí indicados como leituras para esse final de semana. Então nós vamos abrindo o nosso culto com essa ideia de queremos a orientação de Deus para a realização das nossas atividades profissionais, enfim, todo o trabalho que realizamos. Convido você então a primeiro momento de reflexão sobre sua própria vida, sobre suas escolhas, sobre suas decisões, sobre seus erros e seus acertos, e chegarmos aí, quem sabe juntos, à conclusão de que podemos fazer uma confissão de pecados e pedir perdão a Deus por todos os pecados cometidos com pensamentos, palavras e atitudes. E para isso voltamos aqui diante do altar do Senhor com essa prece. Vamos comigo? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez buscamos a Tua presença nesse culto, buscamos a Tua presença para harmonizar a nossa vida, nossos pensamentos e nossas expectativas com o Teu Evangelho. Te agradecemos pela oportunidade da vida, te agradecemos pela alegria de viver, te agradecemos pelas bênçãos que se renovam a cada dia em nossa caminhada. E te pedimos perdão, porque mesmo tão abençoados, muitas vezes preferimos caminhos que não são os teus caminhos. E desviamos nossos olhares da tua palavra, fugimos muitas vezes da tua presença. Perdoa-nos, Senhor, por essas fraquezas e concede-nos o perdão de todos esses nossos pecados, através da conquista de Cristo com sua morte e ressurreição a nosso favor. Concede-nos também a graça de irmos ao encontro das pessoas que pecam contra nós com a mesma disposição de compartilhar com elas o perdão que de Ti recebemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, estejam com todos nós, especialmente quando estamos assim verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, que sejamos por Ele acolhidos, abençoados e protegidos. Tenhamos todos a certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do Salmo número 138, que é o salmo indicado para o dia de hoje, leitura que talvez você já tenha feito lá em sua casa, em preparação para esse momento de culto. O Salmo 138, ele tem a seguinte mensagem, é o salmo inteiro hoje, é um salmo de oração de agradecimento de Davi, e diz assim: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho, virado ao Teu santo templo, e dou graças a Ti, pois tens mostrado que o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, Tu me respondeste, e com o Teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra Te louvarão, quando ouvirem falar das Tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que Tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a Tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas mesmo assim te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de Ti. Quando estou cercado de perigos, Tu me dás segurança. A Tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo Teu poder. Tu cumprirás o que me prometeste. O Teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste em mim. Esta é a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Para a vida, ó Senhor.
Em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, nós encontramos o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje. Palavra de Deus que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Esta é a palavra de Deus indicada para o dia de hoje. Manso e bondoso eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis bate a porta paciente esperando, bate por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta paciente esperando e chama, ó pecador, vem. Porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti e por mim. Não desprezemos a graça da vida, dada por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta paciente esperando e chama, ó pecador, vem. Que imenso amor tem Jesus nos mostrado, sempre por ti e por mim. Pois libertou-nos do triste pecado, mártir por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta paciente esperando e chama, ó pecador, vem. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12 até o versículo 20, nós encontramos o texto da epístola de hoje. Palavra de Deus que diz assim:
Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Esta é a palavra de Deus da epístola de hoje. Em Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, nós encontramos o evangelho de hoje, que nós lemos a seguinte palavra. Certo dia, Jesus estava na praia no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água,
pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Seguimos agora com a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, nós estamos aí agora na oportunidade de abrirmos os textos bíblicos para buscarmos a compreensão das palavras que nos foram entregues durante esse culto, palavras essas que talvez você tenha lido já também em sua casa. Hoje nós vamos lançar um olhar a partir do Evangelho de hoje, daquela fala de Pedro para Jesus, quando Jesus pediu para ele, disse para ele, sugeriu a ele, que voltasse ao trabalho da pescaria. E Pedro então disse, bom, já que tu está falando, está mandando, eu vou fazer aquilo que tu está dizendo, vou pescar de novo. Essa é a ideia, um trabalho abençoado pelo Senhor. Esse é o nosso tema de culto para o dia de hoje. Começo perguntando então, já que o assunto é trabalho, qual é o seu trabalho? Bem, como eu não consigo ouvir a sua resposta, pergunto assim, qual é a sua profissão então? Nem todo mundo trabalha naquilo, nem todo mundo segue a sua profissão. Às vezes nós temos uma profissão e precisamos fazer outros tipos de trabalho. Pergunto também, você se sente habilitado para aquilo que você está fazendo? Você se julga capaz de fazer o seu trabalho? Você acha que você é bom naquilo que você está fazendo, está realizando? Tem obtido bons resultados também com o teu trabalho? Sempre? De vez em quando? Nunca? Como é que está sendo? Como é que pode avaliar? Qual a tua reação de imediato quando você faz essas perguntas? O que vem aí como sentimento diante de ti? Está feliz com o que você está fazendo? Está se realizando naquilo que está fazendo? Nós podíamos partir dessas perguntas e podíamos partir do pressuposto que o trabalho é uma bênção para a vida da gente. Será? Sim ou não? Você se sente abençoado naquilo que faz? Se sente abençoado pelo que consegue fazer? Trabalho e vida são coisas que estão sempre atreladas. Tanto que normalmente a gente não trabalha quando está doente. Tem alguma coisa ameaçando a vida da gente, daí não precisa ir trabalhar. Dá para ficar em casa, para se tratar, para se cuidar, não precisa trabalhar até a morte. O trabalho é para dar vida. Trabalho se trabalha quando se tem saúde, quando se está bem. Então pense agora no trabalho não apenas como sua ocupação profissional, aquilo que você faz num determinado horário, seja lá na tua empresa, ou seja em home office, ou enfim, não só essa atividade. Vamos ver que existem muitos tipos de trabalho. Por exemplo, cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, ir ao mercado, cortar grama, trocar fralda, levar para a escola, levar ao dentista,
Passar horas na fila de um pronto atendimento, esperando por um atendimento médico. Ajudar na sua igreja, na sua comunidade, na sua congregação, com diferentes funções. Tudo isso é trabalho. Tudo isso pode ser chamado de trabalho. Vejam que Deus instituiu o trabalho. O trabalho é a invenção divina. E por isso que a gente consegue pensar, ou seria, digamos, um caminho saudável, de começar a pensar o trabalho como uma bênção. Porque ela não é uma invenção humana, ela é uma invenção divina. E tudo que Deus inventou, Ele inventou para nos abençoar. Então, por isso, posso afirmar que o trabalho é uma bênção. Vejam bem, antes de entrar o pecado no mundo, Deus já tinha criado o trabalho. Nós encontramos isso lá no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, quando diz lá assim, então Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Quando Deus criou o Adão, Adão se botou em pé, estava pronto, respirando, um homem maduro, adulto. Agora já Deus deu uma atribuição para ele. Tua função aqui no jardim é cuidar do jardim, fazer plantações, isso é o teu trabalho. Aí foi inventado o trabalho. O trabalho foi conectado ao ser humano, foi dado para o ser humano, enquanto o ser humano tinha a imagem e semelhança de Deus, enquanto era santo, perfeito e bom. Foi atribuído ao ser humano nessa santidade, nessa imagem e semelhança divina. Então o trabalho é algo divino, algo que foi criado por Deus antes de ter a contaminação do pecado. Sim, o trabalho ele foi penalizado. Foi penalizado pela desobediência do ser humano, como todas as coisas dentro do universo acabaram sendo penalizados. O pecado de Adão não foi uma coisa que só mexeu com a vida dele, mexeu com o universo como um todo. E o pecado mexeu também no trabalho. E é por isso que ali, logo adiante, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus diz assim, por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza o alimento que você precisa. Aí veio a punição, o trabalho duro, difícil, complicado, penoso, dificultoso. Esse é o trabalho manchado pelo pecado, marcado pelo peso do pecado. Mas o trabalho tinha sido criado antes disso, como algo de bênção para o Adão. De lá para cá, de lá da entrada do pecado no mundo e de lá dessa alteração da projeção do trabalho, a relação do ser humano com o trabalho passa a ser marcada por dificuldades. Deus disse, vai ser assim, por causa Deus avisou. Não é que Deus amaldiçoou o trabalho, Deus só avisou, vai estar complicado o trabalho, o que a terra vai te oferecer vai ser debaixo de suor. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quanto mais o pecado cresce no mundo, mais aumentam as dificuldades, inclusive em relação ao trabalho. Normalmente, hoje, nós que trabalhamos, gastamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Passamos o maior número de horas envolvidos em funções e trabalho. Bem poucas horas de lazer e descanso, muito mais de trabalho. Se o trabalho estiver difícil, desajustado, desarmonizado e penoso, talvez seja porque nós estamos muito envolvidos em situações de distanciamento de Deus. Pode ser que seja assim. Quanto mais longe de Deus a gente está, mais dificuldade a gente tem para realizar aquilo que é inerente à nossa existência humana. E o trabalho é algo inerente à existência humana. Não se conhece vida, progresso, desenvolvimento, conforto, tranquilidade sem trabalho. E aí o que fazer? Quando nós estamos assim, talvez desarmonizados, quando nós estamos desajustados em relação ao trabalho também, e em relação a Deus, e tudo se torna pesado demais. Bom, aí nós temos agora os próximos textos que vão nos dando alternativas e sugestões. Vamos olhar lá para o versículo 2 do Salmo 138, que foi o Salmo que a gente leu há pouco, onde diz assim, ó Deus, por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho diante de ti. Aí começa a primeira atitude, quer dizer, eu estou confuso, está difícil, está complicado, o trabalho está complicado, a vida está complicada, tudo dentro de casa está meio complicado, então, primeira atitude, volta para a presença do Senhor, que é onde tudo começa. A nossa vida começou na presença de Deus.
A nossa vida é um presente de Deus. Deus é quem nos entregou a vida, assim como nos entregou também o trabalho. Então, se tem alguma coisa que não está funcionando, que está estragada aí, melhor é voltar para a oficina. E a oficina é ajoelhar-se diante do Senhor para conversar com Ele. Vai conversar com o autor da vida. No versículo 3 do Salmo 138 diz lá: quando te chamei, tu me respondeste, com o teu poder aumentaste as minhas forças. Olha, já começou a solução aí. Você vai para a presença de Deus, você chama Deus, você convida Deus para fazer parte e já tem a resposta. Deus já está aumentando as tuas forças pelo fato de te ver ali, de te ouvir. Já tem uma disposição gratuita de Deus de querer te ajudar para que você consiga resolver esse problema. No versículo 6, tu estás lá nas alturas, mas mesmo assim te interessas pelos humildes. Então eu não tenho um Deus distante, longe, de costas viradas para mim. Eu sei que Deus está lá nas alturas, mas eu sei que eu posso acessar esse Deus e Ele imediatamente está comigo aqui. Ele se interessa pelos que estão necessitando dEle. E aí no versículo 7, quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. Essa segurança que só Deus oferece para nós pode ser buscada aí diante dEle de joelhos. E aí, versículo 8, ele conclui dizendo: o teu amor dura para sempre. Eu já estou saindo daqui agora porque já estou com o meu problema resolvido. Já vim para a presença do Senhor, já fui ajudado e agora eu já tenho a certeza de que o teu amor dura para sempre. Essas são palavras que estimulam buscar Deus no meio das dificuldades, no meio dos medos, das insatisfações e das aflições impostas, muitas vezes pelo trabalho. Porque o trabalho estressa, o trabalho cansa, o trabalho esgota, o trabalho tira energia, o trabalho faz a gente se sentir confuso e aí a melhor coisa que tem é volte-se para a presença do Senhor. Nossos fracassos serão visitados por Deus no seu amor. Deus sempre nos acolherá quando nós estivermos assim, falhando em nosso trabalho, ou falhando em nossas forças, ou fracassando em nossas atividades profissionais. Isaías sentiu-se, de certa forma, ameaçado por tudo aquilo que o cercava quando ele recebeu o chamado do Senhor. Quando ele viu toda aquela pompa, toda aquela glória, todo aquele movimento dos anjos do Senhor dentro do templo, ele sentiu-se ameaçado por aquele contexto. Aqui tudo é tão perfeito, aqui é tudo tão lindo, aqui é tudo tão bom, tudo tão bonito. E o Isaías fala, então, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu estou no meio de um povo que também tem lábios impuros, estou misturado com tudo que não presta, estou na presença de Deus, mas Deus é santo e poderoso. E aí um dos anjos veio e purificou os lábios de Isaías. E Isaías então responde para Deus, quando Deus pergunta: a quem vou enviar? A quem vou dar o trabalho? A quem vou dar o trabalho de anunciar a mensagem de Deus para o mundo? Esse é o diálogo de Deus com Isaías. Isaías imediatamente, sentindo-se purificado pela presença do Senhor, responde: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Estou pronto para o trabalho. Já tive o meu encontro contigo, já fui purificado por ti e agora estou pronto para o trabalho. Habilitado pelo Senhor, ele sentiu-se encorajado para fazer o trabalho que havia pela frente. Isaías conversou com o Senhor sobre seus medos e inseguranças. Disse: ai de mim, estou perdido. Essa é a conversa, essa é a oração dele com o Senhor. Quantas vezes você já conversou com Deus sobre os seus medos e inseguranças em relação ao seu trabalho? Isaías estava para receber um trabalho, uma missão. Sentiu-se medroso, amedrontado e falou com o Senhor, e o Senhor o purificou e o encorajou e o habilitou. E aí, quantas vezes você já foi lá para falar com Deus quando os teus planejamentos não estão dando certo? Quando tem ameaça de insucessos, de insatisfação dentro do teu trabalho, você realiza o trabalho regido pela orientação do Senhor? Você quer Deus lá no meio do teu trabalho, te dando ideias, sugestões, olhando para você, te apreciando nos teus belos exemplos, nos teus bons exemplos de cidadania, de responsabilidade em relação ao teu trabalho? Você tempera o teu trabalho com os temperos de Deus? Quais seriam os temperos de Deus? Talvez poderíamos enumerar aqui justiça, honestidade, lealdade, zelo,
dedicação, comprometimento. Daí, tem temperado o teu trabalho com esses elementos? Esses elementos agradam ao Senhor. E são esses elementos que Deus abençoa. É quando eles aparecem no teu trabalho, é que o teu trabalho é abençoado pelo Senhor. Porque Deus fica satisfeito em te ver temperando o seu próprio trabalho com os temperos que Ele te fornece. Pode ter certeza que o seu trabalho será muito abençoado se você tiver esses temperos também no seu trabalho. Colocar a Deus na tua agenda profissional, já experimentou fazer isso? Você tem uma agenda de todos os horários que você tem que cumprir, de todas as obrigações que você tem que atender. E aí, tem lugar para Deus lá naquela agenda? Tem um horáriozinho para conversa com Deus? Tem um horáriozinho para se aconselhar com Deus também, no meio de todas as correrias que a gente tem envolvidas pelo trabalho? E aí, tem compartilhado com Deus esse tempo do teu trabalho? Tem chamado Deus para fazer parte desse tempo do teu trabalho e das suas ocupações profissionais? Ainda mais, tem ganhos profissionais? Tem convidado Deus para compartilhar os teus ganhos profissionais também? Reconhece as bênçãos de Deus sobre tudo aquilo que você faz? Oferta a Deus de acordo com as bênçãos que você colhe dentro do teu trabalho? Devolve para o Senhor as bênçãos que Ele já te deu? E aí? Agora nós chegamos ao Evangelho. Ao Evangelho de hoje, de Lucas 5, 1 a 11. Quando Jesus vai encontrar os seus futuros discípulos. E Jesus tem um trabalho importante para esses futuros discípulos. Um trabalho grandioso. E Jesus vai então agora chamar esses discípulos, começar a compor o grupo dos seus discípulos. Primeiro ele pediu emprestado o barco de Simão, que era um instrumento de trabalho de Simão. Jesus interfere na rotina de trabalho do Simão, que estava lá limpando rede, consertando o barco, e Jesus disse: me empresta o teu barco, me empresta o teu instrumento de trabalho. Jesus entra na dinâmica do trabalho de Simão Pedro e pede para participar também daquela função que tem ali. E aí, emprestado o barco, de dentro do barco, Jesus faz a sua pregação, realiza o trabalho dele. E aí ele disse para o Simão, para ele e os amigos dele, depois que terminou a pregação de Jesus, Jesus diz: agora pega o barco e vai no lugar mais fundo ali do lago e lança as redes para pescar. E aí Simão olha para Jesus assim, né? Simão, o experiente pescador, falando com Jesus, o carpinteiro, que aparentemente não tinha conhecimento nenhum de pescaria. Tanto que estava mandando ir pescar de dia, quando o melhor horário de pesca é de noite. Está mandando ir de dia, depois de uma noite de insucesso. Pedro diz assim: mestre, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada. Tipo assim, e agora tu quer que a gente vá de dia? Qual é a moral da história? Poderia discutir com Jesus, poderia peitar Jesus, dizer: não, para aí, mas eu que entendo de pescaria. Eu que sou, você é o pregador aí, então vai fazer teu sermão lá e deixa o trabalho comigo. Sai do meu barco, desocupa a moita, deixa eu realizar sozinho isso aqui. É eu que entendo do assunto. Mas não é isso que Pedro faz. Simão Pedro, ele vai lá e deixa aquela experiência de pescador tão grande pela orientação de Jesus. E diz para Jesus então: bom, considerando que você que está mandando, que você que está dizendo para nós voltar ao lago e pescar, vamos seguir o nosso trabalho sob a tua orientação. Vamos deixar você entrar no nosso trabalho. Daria para desconsiderar o que Jesus estava falando diante da larga experiência de Simão. Aqui quem entende do assunto da pescaria é Pedro, não é Jesus. Mas ele se submete ao conhecimento divino de todas as coisas e deixa Jesus orientar a sua vida. Então, ele vai e lança suas redes. Tudo poderia parecer uma simples conversa, mas se transformou numa linda experiência. O exemplo de Simão, registrado lá no versículo 5, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou lhe obedecer, é o exemplo que nos inspira para o dia de hoje, ao refletirmos sobre o trabalho também. Agora o trabalho será feito de novo, mas numa perspectiva diferente, sob a orientação do Senhor. A confiança de Pedro é inspiradora, a obediência de Pedro é exemplar, a submissão de Pedro é contagiante.
Os resultados do trabalho foram totalmente inusitados, surpreendentes. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando e foram suficientes para encher 2 barcos. Antes não tinha sido suficiente nem para um. Simão Pedro ficou assustado, ajoelhou-se diante do Senhor e disse: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Tu és santo, eu sou pecador. E Jesus disse: não, vem cá, vamos lá. Eu tenho novos desafios para você. Você viu como funciona quando vai sob minha orientação? Pois então, eu vou te ensinar agora a ser pescador de gente. Assim, Pedro se tornou o discípulo amado de Jesus, com essa experiência. Isaías e Pedro tornaram-se muito abençoados na pregação da palavra do Senhor. O anjo visitou Isaías e Jesus visitou Pedro. Ambos tinham uma tarefa para os dois e entregaram essa tarefa. Jesus hoje também nos visita e nos desafia a fazermos o nosso trabalho, começando o nosso trabalho com a conexão com Deus, pedindo de Deus as bênçãos para o nosso trabalho e as orientações de Deus para o nosso trabalho. Toda a bênção do Senhor sobre o nosso trabalho resultará em sucesso profissional. Que Deus abençoe a você em todos os trabalhos que você realiza, para que você seja uma bênção também para as pessoas com quem você convive. Amém. Partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação, que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, te ouçamos sem temor. Irmanados habitemos no teu reino de esplendor. Vamos levar o nosso abraço agora para os nossos amigos aniversariantes da comunidade? Vamos então lá no dia 2 de fevereiro, vamos lembrar a Maristela Madsen, que já foi membro da nossa comunidade, mas continua morando aí no nosso coração. Maristela, parabéns para você. Também no dia 3 de fevereiro, o Mauro Lemes da Silva e o Guilherme Krebs. Depois nós vamos ter no dia 5 de fevereiro, a Noeli Scherer. E no dia 6 de fevereiro, o Ariel Machado Marques. Esses são os nossos aniversariantes aí da nossa agenda. Para vocês, o nosso abraço, deixamos para vocês sempre o desejo de que Deus esteja olhando por vocês, abençoando e protegendo a todos vocês. Levamos agora nossas orações diante do altar do Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por teres criado o trabalho como meio de vida para cada um de nós e teres permanecido ao nosso lado na realização de todo o nosso trabalho, nos abençoando, permitindo que através dele nós conseguíssemos também o sustento para nós e para a nossa família e o nosso bem-estar físico e social. Te agradecemos porque, mesmo em meio a muitas dificuldades, às vezes, nós podemos voltar à Tua presença, nos aconselharmos contigo e recebermos de Ti orientação para a realização de tudo aquilo que precisamos fazer. Pedimos que continues abençoando a todos nós e que conceda também aos desempregados uma boa oportunidade de trabalho,
que tenham eles também a oportunidade de serem reconhecidos em suas atividades, em suas habilidades e tenham oportunidade profissional também. Abençoa igualmente todo tipo de trabalho realizado dentro do lar, realizado dentro da sala de aula, realizado pelos estudantes, pelos jovens, pelos pais, pelas mães, pelas famílias, por todos aqueles que de uma ou de outra forma emprestam o seu trabalho e as suas habilidades, os seus dons para o bem-estar dos outros. Que sejamos sempre abençoados por Ti em todos esses momentos. Pedimos também, ó Deus, que Tu abençoe os aniversariantes, permitindo que eles possam desfrutar do Teu cuidado, da Tua paz e do Teu amor em todos os momentos da sua vida. Concede-lhes alegrias, felicidade, paz, tranquilidade e bem-estar. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.